Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Quero que você deixe aberto aí, Jeremias capítulo 6. Eu vou ler o verso 16. Antes da gente ler o versículo, deixa eu falar um pouco sobre como nasceu essa mensagem. Essa mensagem nasceu ano passado, mais ou menos nessa época, em outubro. Eu tinha pregado uma mensagem sobre legado no mês de agosto. Deus me deu uma palavra para o aniversário da nossa igreja lá em Caruaru. Eu preguei essa mensagem em Caruaru e em seguida eu preguei sobre o legado aqui em Garanhuns. E então, depois que eu preguei sobre o legado que eu e Cristiane temos recebido de Deus para transferir, para passar adiante, então eu preguei uma série de 3 mensagens que tem esse título aqui, Os Porquês do CCA. E aí então eu comecei a falar de forma mais detalhada de cada um dos aspectos, do nosso legado. Falando primeiro sobre adoração, sobre avivamento, sobre missões, sobre igreja nas casas, as células, e encerrei com discipulado. Então, eu estou, na verdade, pregando novamente, que eu ministrei há um ano atrás. Eu estou novamente trazendo para os irmãos, relembrando. Alguns não estavam aqui, alguns estavam, talvez não estão lembrados, mas eu quero falar hoje sobre o nosso primeiro legado, que é a adoração. Então, eu quero ler com vocês esse texto de Jeremias, e a gente vai falar sobre o primeiro legado, que é a adoração. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então esse versículo aqui, o Senhor está nos dizendo que nós devemos sempre voltar nos caminhos que já percorremos, nas veredas antigas. Aqui diz veredas antigas, mas tem algumas versões que dizem caminhos antigos, caminhos que já foram trilhados e que nós devemos voltar lá e nos colocar perguntando: perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Sabe, irmãos, nós precisamos periodicamente voltar à origem, voltar ao início. Ainda que a gente não possa fazer isso no tempo, porque a gente não tem como voltar no tempo, a gente não tem aquele carro lá do filme De Volta para o Futuro, a gente não tem uma máquina do tempo para voltar literalmente, mas mentalmente nós podemos fazer essa volta. Nós podemos ir lá no início, nós podemos voltar quando tudo nasceu, onde tudo nasceu, e nessa origem fazermos perguntas. E é sobre isso que eu quero falar, o porquê, a razão do CCA existir. Há um motivo, há um propósito para essa igreja existir. Queridos, existem muitas igrejas boas na cidade de Garanhuns. Eu seria aqui insensato, eu seria talvez até orgulhoso em dizer que o CCA é a única igreja. A gente se transformaria em uma seita se eu dissesse isso. Somos a única igreja. Na cidade de Garanhuns existem igrejas lindas, maravilhosas, que estão servindo ao Senhor, pregando o Evangelho. Mas eu quero te perguntar, pensa comigo, por que você escolheu congregar nessa igreja? Qual a razão, qual o motivo de você estar congregando aqui? A resposta que você vai dar tem a ver com o propósito dessa igreja. É a mesma coisa de eu perguntar a um homem: por que você casou com essa mulher? Por que você escolheu essa mulher para ser a sua esposa? Porque dentre muitas mulheres que existem, você escolheu uma para ser fiel, para viver a sua vida com ela. Então, eu sempre tenho que voltar
lá no dia 24 de dezembro de 1995, e me lembrar do porquê que eu casei com Cristiane. Eu preciso voltar lá atrás, quando eu estou precisando ser renovado, quando eu estou precisando que o meu amor por Cristiane, o nosso casamento tenha a vida, a paixão, eu preciso voltar lá atrás e perguntar o porquê. É muito importante a gente saber os motivos, a finalidade, a razão que nos leva a fazer o que estamos fazendo. Então eu te pergunto, trazendo sobre o teu compromisso de congregar nessa igreja, por que você escolheu o CCA? Você precisa ter respostas. Porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita inconstância. As pessoas, elas estão oscilando com muita rapidez. Se as pessoas já eram inconstantes, agora depois dessa pandemia, é que a inconstância está muito mais forte. Eu encontrei alguém que não estava congregando, e eu fui perguntar, e a pessoa me disse assim: pastor, a pandemia mudou muita coisa. E é verdade, e eu tive que concordar. Infelizmente, se as pessoas já estavam frias, se elas já estavam com desculpas para não congregar, para não servir a Deus, agora algumas acharam realmente uma desculpa que elas consideram viável. Sabe, irmãos, nós precisamos ter certeza por que estamos congregando, por que você escolheu o Centro Cristão de Adoração. E eu quero falar dos motivos originais que essa igreja nasceu. E aí, dentro dos motivos que eu vou te dar, você precisa, em seu coração, ter convicção de que você quer congregar aqui. Eu ouvi um podcast do Douglas Gonçalves. Ele é filho do pastor Josué Gonçalves, e ele foi entrevistado pelo Brunão Morada no podcast do Brunão. E o Douglas Gonçalves, ele estava falando sobre um livro que não é cristão, mas é um livro que ele leu, e eu achei bem interessante. Eu aí fui pesquisar sobre esse livro e fui ler algumas coisas, e o título do livro é Comece pelo Porquê. O autor do livro é Simon Sinek. Comece pelo porquê. E o autor desse livro diz que a maioria das empresas não começam pelo porquê, elas começam pelo o quê, ou pelo como. Mas o autor do livro diz que as empresas mais bem-sucedidas, as que têm clientes que são mais fiéis, que na verdade eles não consideram nem clientes, de tão fiéis que são, essas empresas consideram como seus seguidores, seus fãs. Quantos aqui gostam de moto, motocicleta? Quantos gostam? Se eu perguntar a você que gosta de moto, qual seria a moto dos seus sonhos? Vamos ver se está certo a teoria aqui do Simon Sinek. Você gosta de moto? Qual seria a moto dos seus sonhos? Não, a marca. Hã? Você está fora do padrão. Espero que a minha teoria se concretize. Vamos lá. Se você pudesse escolher uma moto, sem pensar no valor, que moto você escolheria? Dá? Está fora também. Misericórdia. Eu vou ajudar. Quantos aqui amam motos e gostariam de ter uma Harley Davidson? Vocês estão sonhando pouco, gente. Não, vocês estão uma Harley Davidson. Sim ou não? Mas por quê? Por quê? Porque é uma lenda. É uma lenda. O nome já fala algo. Por quê? Porque a Harley Davidson não é uma moto, é um conceito. Honda é uma marca, Yamaha é uma marca, Harley Davidson é um conceito. É diferente.
Ele fala de uma outra empresa. Agora essa eu acho que vai ser mais fácil. Você não vai se preocupar com o valor, tá certo? Quando eu disser, você não vai se preocupar com o valor. Imagina que você tem o dinheiro disponível para comprar um celular. A Apple não vende celulares. Ela vende inovação. Estou fazendo propaganda, viu? O pessoal da Apple aí que está transmitindo. As outras vendem celulares. Samsung, Motorola. A Apple, o lema da Apple é: pense diferente. E o Simon Sinek diz que a Apple, ela faz celulares, faz tablets, que chamamos de iPad, relógios, mas na verdade ela não faz essas coisas. Não é o que, não é o como, é o porquê. A Apple, ela se propôs a ser uma empresa inovadora, e as pessoas fazem fila. Inclusive, essa semana teremos o lançamento do iPhone 13, e em alguns lugares você vai ver pessoas fazendo filas para comprar um celular. Você vai dizer, mas é o consumismo. Eu sei que tem esse outro lado também, mas eu estou analisando para vocês sobre o porquê. O que levaria uma pessoa a ficar de uma noite para o dia, para a madrugada toda, amanhecer na porta de uma loja para comprar um celular? A marca para essa pessoa, claro, talvez para alguém aqui, tanto faz, Apple, Samsung, né? Tá? Então, mas para algumas pessoas, né, a Apple é aquilo que traz para você o porquê, é uma inovação, é algo diferente. Quando Steve Jobs imaginou um celular, ele imaginou um celular diferente. E sempre foi assim, desde o início que a Apple surgiu. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês é, nós, queridos, precisamos descobrir o porquê da igreja que congregamos. Isso vai fazer diferença, porque temos muitas igrejas boas que servem ao Senhor, que estão pregando o Evangelho, mas a minha pergunta para você: por que você está aqui? Você precisa ter essa resposta. E eu gostaria que o CCA, né, desse para você essa resposta, para que você tenha certeza do porquê estamos congregando, do porquê que estamos edificando algo para Deus, para que não seja, irmãos, no automático. Eu vou falar isso daqui a pouco. Com o passar do tempo, qual é a tendência? É a gente fazer por fazer. A gente congrega e não sabe por que está congregando. A gente canta e não sabe o que está cantando. A gente levanta as mãos e nem sabe por que está levantando as mãos. A gente vai na célula e a gente não sabe o porquê da célula. A gente está sendo discipulado e a gente não sabe por que está sendo discipulado. E a gente entra no modo automático. Será que isso não já aconteceu contigo? De você estar no culto, momento do louvor, momento da adoração, e você está cantando como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, e ao mesmo tempo você está, meu Deus, a conta de luz vence amanhã. Quem nunca viveu isso? Ou você está cantando e você está, o pastor está com a mesma camisa de 15 dias atrás. Porque nós estamos no piloto automático. Nós estamos fazendo por fazer. E perdemos a essência, irmãos. A pior coisa, a pior tragédia é quando se perde a essência. Um casamento que perde a essência.
Uma igreja que perde a essência. E passamos a fazer as coisas por fazer. Nós precisamos voltar às veredas antigas. Vamos ler de novo Jeremias. Ponde-vos à margem, fique aqui, no caminho, ao lado, observando, vede, pergunte pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Eu preciso periodicamente voltar em julho de 87, quando eu aceitei a Cristo. Eu preciso ir lá naquele lugar, ainda que seja mentalmente. Eu preciso de novo buscar a essência. Porque 34 anos andando com o Senhor, você acha que eu já não fiz coisas no piloto automático? Muitas vezes. Já ministrei louvor, já preguei, já liderei, já discipulei. E fazendo isso, porque fui acostumado, porque eu tenho que fazer. E nós perdemos, irmãos, a vida. Então, quero falar aqui não só para a igreja, mas para os casais, para os relacionamentos, para as nossas amizades. Nós precisamos buscar a essência. Precisamos parar de fazer por fazer, fazer porque os outros pediram. É porque o CCA é uma igreja em células. Sim, o que é que isso significa para você? Não, porque o CCA é uma igreja de adoração. O que é que isso significa para você? Você tem que saber. Você precisa de respostas. Porque deixa eu te falar, as coisas estão mudando com muita rapidez. As coisas estão perdendo o seu propósito. As pessoas estão ali fazendo por fazer. Eu já estive no cemitério. De vez em quando a gente precisa ir no cemitério. Porque o cemitério é um lugar que choca. Depois que a gente sepultou lá, estava fechando já o túmulo lá, Dona Teresa. Aí eu fui procurar o da minha mãe. E aí a gente procurou, andou, eu não conseguia achar. E finalmente eu achei. Mas enquanto eu estava procurando, nós estávamos vendo, eu, Adriel, Bia e Abner. Fizemos um passeio no cemitério. E vendo fotos, datas, frases. Queridos, nós encontramos dezenas de túmulos com a data de 2020. 2021. Dezenas. Túmulos recém-usados. Quantos morreram e não descobriram o seu propósito? Por isso que o Dr. Myles Munroe, ele também já faleceu, mas ele disse que o lugar mais rico do universo, fora o céu, mas da terra, do universo não, da terra, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por quê? Porque no cemitério estão enterrados sonhos, livros que não foram escritos, poemas que não foram compostos, canções que não foram compostas, casamentos que não se concretizaram. Dr. Myles diz que o cemitério é o lugar mais rico, porque as pessoas levaram para lá e enterraram os seus sonhos, o seu propósito. CCA, nós não podemos abrir mão do nosso propósito. Nós não podemos existir por existir. Eu vou recomendar que você leia Apocalipse capítulo 2, não agora. Leia em casa, Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Jesus escreve para Éfeso, é a primeira carta. E sabe o que Jesus diz, Éfeso? Volte ao seu primeiro amor. Volte às veredas antigas. Éfeso, volte à essência. Não faça por fazer. Não faça sem propósito. Volte ao primeiro amor. Ele diz, volte à prática das primeiras obras. Mas Jesus dá uma advertência. E olhe, essa advertência é para nós.
Jesus diz assim: se vocês não voltarem ao primeiro amor, se vocês não voltarem à essência. Agora eu quero ver aqui quem é bom de Bíblia. Vamos lá, vamos fazer um teste agora. Sem olhar na Bíblia, Jesus disse a Éfeso: se vocês não voltarem às veredas antigas, se vocês não voltarem ao primeiro amor, à essência, eu removerei o candelabro do vosso meio. O que é que Jesus estava dizendo? Vocês existirão por existir. Vocês serão mais um. Das 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são cidades da Turquia, da atual Turquia, que antigamente se chamava Ásia Menor. 7 cidades. Éfeso só tem ruínas, não tem mais nem cidade, tem as ruínas de Éfeso. Então nem tem cidade, nem tem igreja. Pérgamo só tem ruínas, não tem mais cidade, não tem mais igreja. Claro, se não tem cidade, não tem igreja. Esmirna tem a cidade, que é a atual Izmir, mas não tem mais igreja, porque o islamismo dominou a Turquia. E Izmir é uma grande cidade da Turquia, mas a igreja lá não existe. Sardes não existe mais, nem como cidade. Tiatira não existe como cidade. Laodiceia não existe como cidade. A igreja não existe mais em 6 dessas cidades, que nem cidades são mais algumas, mas tem uma. Qual foi a que eu não citei aqui? Qual foi a que eu não citei das 7? Filadélfia. Filadélfia existe como cidade, e existe uma igreja que até hoje está firme em Filadélfia. Jesus disse: Filadélfia, porque você tem pouca força, mas você perseverou, eu pus uma porta aberta, a qual ninguém vai fechar. Eu tenho a chave de Davi, eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém fecha. E a igreja de Filadélfia permanece até hoje. Mas de todas as outras, elas perderam o candelabro. Queridos, o Evangelho em Garanhuns tem 121 anos. Quantas igrejas já abriram e fecharam? Quantas igrejas abriram e no início um fogo, um avivamento, uma paixão por almas, e com o passar do tempo perderam? Quantas igrejas estão existindo por existir? E o CCA? Porque é muito fácil a gente analisar os outros, né? É muito fácil a gente ficar pensando nos outros. Mas eu quero que nós façamos, irmãos, um auto-julgamento, uma autocrítica. Só temos 14 anos. Será que nós não estamos no piloto automático? Eu conversando com alguém, ele me disse: pastor, eu estou fazendo coisas no piloto automático. Pelo menos foi sincero, honesto. E eu estou sendo honesto com vocês, queridos. Eu também tenho feito coisas no piloto automático. Eu quero voltar à essência. Eu quero voltar à essência. Sabe, irmãos, os GEs mostram o nível de amor que nós temos pelas almas. Tem células que não conseguiram fazer GE. Eu te pergunto, não é possível que os crentes daquela célula não tenham um amigo não crente? É impossível isso. Não estou aqui me referindo a ninguém, não estou pensando em ninguém especificamente, tá? Não estou colocando carapuça em ninguém, estou falando de uma forma geral. Porque não foi apenas um,
a gente viu uma dificuldade de algumas células convidarem não crentes. Por quê? Tem um motivo. Precisamos de respostas. Porque se a primeira função de uma célula está lá no banner, evangelismo e integração, significa paixão por almas. Significa que um dos propósitos da célula e da igreja é ganhar almas. A igreja não é um clube social. Nós não estamos aqui fechados hermeticamente, uma bolha do resto da sociedade. Alguns grupos, fizeram isso ao longo da história. Se retiraram, foram para monastérios, mosteiros, se retiraram para lugares ermos, porque não queriam se misturar, se contaminar com o mundo. Temos grupos que fundaram comunidades. Os Amish, por exemplo, eles se retiraram das cidades e foram fundar suas próprias colônias. E lá não tinha televisão, não tinha internet, para eles poderem manter a santidade e a pureza. Mas não é isso. Não é isso. Jesus disse: vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra. Se a luz não brilha, se tornou trevas. Se o sal não salga, só serve para ser pisado, jogado e pisado. Há um propósito, irmãos, há uma razão de nós estarmos aqui nesta terra. A igreja existe com uma missão, e o CCA está dentro disso, porque nós não somos a igreja, a única, mas nós somos a igreja de Jesus, juntamente com os nossos irmãos nessa cidade. Estamos pregando o evangelho. 4 fases de uma igreja. Primeira fase, toda igreja passa por elas, viu? Pode ser a igreja mais top, a igreja da moda, porque Garanhuns tem muito isso, olhe para mim. Garanhuns é uma cidade que vive de moda, de modismo. Qual é o supermercado da moda agora? Atacadão, o novo shopping. Eu ainda não fui lá, mas eu estou, como diz meu discípulo aqui, eu estou fruviando para ir lá. Eu quero conhecer, novidade, eu quero ir lá. Eu fui levar a diarista que trabalha lá em casa, eu desviei a rota para passar na porta, para ver com o Adriel o que é que estava acontecendo na quinta-feira, no dia da inauguração. A gente vive, queridos, muitas vezes de moda. As igrejas de Garanhuns têm isso. A igreja da moda, aí todo mundo vai para lá. Aí daqui a pouco descobrem que aquela igreja tem tantos defeitos como qualquer outra, que o pastor e a pastora e os membros têm defeitos como qualquer outra. Aí pulam para outra, vão para outra igreja da moda. E assim, crentes beija-flores. Sabe o que é um crente beija-flor? Suga, suga, suga e deixa para trás as fezes. E vai para outro. Suga, 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 deixa para trás as fezes. E sai ainda criticando. Não presta. Isso e aquilo, vai para outra. Gente, nós temos que parar com isso. Você precisa fixar raízes. Amém? Amém. Eu sei que essa palavra é uma palavra que nos desafia, que tem que instigar, que tem que mexer. Porque sinceramente eu estou muito triste, irmãos, com a postura de cristãos que não fixam raízes. E a conversa é assim: pastor, eu amo muito vocês. Obrigado. Que bênção. Pastor, eu amo muito vocês. Olha, vocês são os melhores pastores do mundo, mas eu não quero mais caminhar com vocês. Como é? A gente não era lindo, maravilhoso, cheiroso, perfume francês, e agora a gente virou cerveja de alfazema. Precisamos de aliança. É uma outra mensagem que eu vou escrever. Aliança ou descartável ou durável. Nós precisamos, queridos, perseverar.
Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito. Pare de ficar buscando isso, porque na igreja que você chegar, você vai estragar. Na igreja que você entrar, você vai estragar, porque você é o primeiro imperfeito junto com os outros que estão ali. Sabe o cara que estava numa ilha deserta, o náufrago? Não tem lá o náufrago, Tom Hanks na ilha? Chegaram para um náufrago e ele ficou muito alegre porque finalmente alguém ia lá resgatá-lo. E ele começou, não, mas antes de eu ir embora, deixa eu mostrar aqui a ilha. E ele disse, olha, essa igreja aqui, fui eu que construí, fui eu que fundei, né? E eu era o pastor, eu era o pregador e eu era a ovelha também. Aí a pessoa disse, e aquele outro prédio ali? Ele disse, não, aquela era outra igreja que eu também fundei, preguei e acabei saindo de lá, porque ela era cheia de defeitos. Era ele sozinho na ilha. Porque onde estivermos, queridos, haverão falhas. As pessoas às vezes estão com expectativa muito alta, onde tudo vai ser perfeito, e não é assim. Então o primeiro estágio de uma igreja é o mover. Paixão, vida. Está todo mundo empolgado, adrenalina 100. Todo culto tem convidados, tem visitantes, tem gente se convertendo, as células estão bombando. Mover, vida, paixão. Toda igreja começa assim. Eu sei como o CCA começou. Quanta paixão, quanta vida. E aí vamos para o segundo estágio, movimento. O que é isso? As pessoas vão chegando e você tem que organizar. Tudo tem que se organizar. Não é? Por exemplo, Eduardo, parabéns, viu, Eduardo? Seu aniversário hoje, como eu vou usar ele como exemplo, né? Parabéns, querido. Eduardo e Manu, paixão, vida. A gente quer, a gente se ama, não, a gente quer. Vocês querem casar, né? Por que querem casar? Não basta só ficar apaixonado, namorando. Não basta não? Por quê? Porque o mover tem que se estruturar. O mover tem que se tornar movimento. Por que a gente casa? A gente casa para a gente ter casa. E aí a gente vai pagar contas. A gente vai fazer compras. Eu digo isso para os meninos, né? Porque é interessante, né? Adriel não, hoje mais. Mas eles nos ajudam a descer as nossas compras, né? Porque a gente não tem garagem. Então a gente tem que descer uns 50 metros com as compras. E eu lembro quanto que eles reclamavam de descer. E realmente é incômodo. Fazer compra de mês, já digo a Cristiane, é de 2 horas a 2 horas e meia. Para fazer compras, passar no caixa, vir para casa, descer as compras e guardar. 2 horas e meia, pelo menos. Mas por que a gente faz isso? E eles reclamando, e que é muito chato, e eu não quero. Aí eu disse, é simples. Pode acordar ele ali. Com ele eu posso fazer isso, né? Por quê? Porque é chato. Eu digo por um motivo. Vocês querem comer? Vocês querem café, almoço e jantar todos os dias? Queremos. Então a gente tem que fazer compras. Porque a comida não vai aparecer na mesa num passe de mágica. Então, o mover evolui para o movimento. A gente poderia, irmãos, estar na sala da nossa casa ainda. Eu, Cristiane, Adriel e Abner, mais uns 20. Porque eu não ia levar esses 200, 300 aqui para a sala da minha casa. Os vizinhos lá com certeza não iam gostar. Vocês não iam ficar confortáveis. Mas foi assim que a gente começou. E passamos alguns meses ali. Por que a gente foi para alugar um local? Porque nós precisávamos de uma estrutura. Nós precisávamos de um lugar que comportasse mais gente.
Nosso primeiro lugar, local, foi aqui perto, depois alugamos o segundo, colocamos, no primeiro não tinha ar-condicionado, no segundo nós colocamos, agora evoluímos para poltronas mais confortáveis. Isso é uma estrutura, só isso. Isso aqui não tem vida, cadeira não tem vida, ar-condicionado não tem vida, iluminação não tem vida, mas é uma estrutura que nós produzimos para que o mover continue. Alugamos um lugar. As células são estrutura, precisamos cuidar das pessoas, porque eu não vou fazer isso do púlpito. Então, o mover evolui não, amadurece para movimento. E era aqui que a gente deveria continuar. Mover e movimento, mas nós vamos invariavelmente para o terceiro, monumento. Monumento. Eu acredito, queridos, que nós estamos caminhando para esse terceiro estágio e nós temos que virar a chave de novo para voltar a ser mover e movimento. Porque monumento, tudo é feito bonito, tudo acontece, né? Bem ensaiado, bem orquestrado, as células, o discipulado, o culto, piloto automático, fazemos por fazer, mantemos o status. E às vezes quando alguém questiona alguma coisa, não podemos mexer, porque a gente faz isso há 14 anos, e há 14 anos atrás deu certo. E tem igrejas que estão assim, não, nós estamos fazendo isso há 80 anos, 100 anos, e não vamos mexer. Por quê? Porque deu certo no passado, vai continuar dando certo agora. Não. Porque a igreja é um organismo vivo. Nós precisamos sempre voltar às veredas antigas e perguntar o porquê, a essência. Sempre precisamos ir lá no início de tudo. Agora, para que um movimento se torne um monumento, o que é necessário? Nada. Nada. Basta continuar fazendo como estava sendo feito. Aperta o botão do piloto automático e vamos nos tornar um monumento. E qual é o quarto estágio, irmãos? Um mausoléu. Quem aqui já ouviu falar do Taj Mahal? Quem já ouviu falar do Taj Mahal? Taj Mahal é um mausoléu na Índia. Sabe por quê? É um mausoléu porque lá tem uma mulher enterrada, cujo marido amava tanto que ele quis construir para ela um palácio. E ele era riquíssimo, e ele construiu de mármore branco um mausoléu. E se tornou um ponto turístico. Mas quem vai no Taj Mahal não encontra amor, não encontra vida, encontra um mausoléu, um lugar que foi alguém que idealizou para homenagear a sua amada, mas inclusive ele está morto também, não tem vida. Uma igreja pode se tornar um mausoléu, irmãos, e aí não tem vida. Existe por existir. É quando Jesus disse: removerei o candelabro. Olha, CCA, nós nascemos debaixo de um mover, crescemos, amadurecemos para um movimento, mas eu sinto que muitas coisas agora estão sendo feitas no piloto automático. Ou seja, nós estamos indo para um monumento. Que Deus nos livre de nos tornarmos um mausoléu. Que Deus nos livre, irmãos, de existir por existir. Por isso eu quero falar para vocês do nosso primeiro propósito, e eu vou encerrar com isso. Abra comigo Efésios capítulo 1. O nosso primeiro porquê é ser uma igreja adoradora. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Então o propósito original do homem é ser um adorador.
Efésios capítulo 1. Vamos ler os versos 5, 6, 11 e 12. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 11 agora. Nele, em Cristo digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, olha aí, predestinados segundo o propósito, o porquê, a razão, o motivo daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E o 12 de novo enfatiza o nosso propósito, a fim, com a finalidade, com a razão, com o motivo de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quando Deus pensou em criar o ser humano, Ele disse: eu vou criar uma raça diferente dos animais, diferente das plantas. Eu vou criar uma raça que vai me dar louvor, que vai me adorar, que vai dar glória ao meu nome. Essa é a razão do homem existir, dar glória ao nome de Deus. A gente acha, queridos, porque as coisas estão invertidas, que Deus existe para nós. Não, nós existimos para Deus. Amém? Deus não é o nosso escravo. Deus não é obrigado a nada. Nós fomos criados para Ele, para o louvor da glória dEle. O Mike Bickle, o fundador do IHOP, ele escreveu um livro chamado 7 Anseios do Coração do Homem. E um dos anseios é adorar. Quando nós adoramos, nós estamos preenchidos, satisfeitos. Sabe por que você se sente vazio? Porque você não está se conectando dia após dia com a sua fonte. Adão e Eva, todos os dias, Deus descia na viração do dia, no final de tarde, para ter comunhão. Era discipulado ali também, mas era adoração. Então a gente se sente vazio, a gente aperta o botão do piloto automático e fazemos o serviço religioso bem feitinho, sem vida, sem relacionamento com Deus. Servimos a Deus, ao Deus da obra, mas nós não estamos adorando, investindo tempo em relacionamento com o Senhor. Por isso o vazio. Quando eu adoro, e adorar aqui não é cantar, viu? Porque cantar é uma das formas de se adorar. Adorar não é tocar instrumento, é uma das formas de se adorar. Porque tem pessoas aqui que não tocam instrumento. E talvez você diga: eu tenho uma voz desafinada, mas você é um adorador. Você foi criado para adorar. Pega um outro microfone aqui para mim, Tiago, por favor. Todas as vezes que nós nos desviamos do nosso propósito, desligado mesmo, nos sentimos frustrados. Imagina comigo o que o fabricante, a AKG, é uma marca boa essa. Existem marcas, não é, que inclusive no mundo da música, no mundo do áudio também, como uma moto, Harley Davidson, como Apple, existem marcas, Sennheiser, Neumann, AKG, Shure, não são apenas fabricantes de microfones. Esse microfone foi criado com um propósito. Imagina que eu vou pegar esse microfone e eu tenho um prego para bater nesta parede e eu vou usá-lo como um martelo. Eu não vou pregar o prego e eu vou destruir esse microfone, porque ele não foi criado para isso. Ele foi criado com um propósito. Qual é? Quando ligamos ele capta a voz, mecanicamente transforma em impulsos elétricos que estão sendo transmitidos para uma base. E então, conectados ao som, são reproduzidos, a minha voz é reproduzida. Esse é o propósito.
e eu não posso usá-lo para outro propósito. Olhe para mim, você e eu fomos criados com um propósito. E trazendo isso para o CCA nasceu, irmãos, com um propósito de ser uma igreja adoradora. E nós não vamos abrir mão disso, meus queridos. Eu estava hoje ali dizendo isso a Deus. Senhor, me ajude a sempre lembrar o propósito desta igreja. Veja comigo Gênesis, abra aí Gênesis 2,15. Quando eu preciso saber o propósito original, para onde é que eu vou? Para o livro de Gênesis, livro dos começos, livro das origens, onde tudo começou no jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. E diz, para cultivar e guardar. Duas palavras aqui, mas eu vou ficar apenas com uma delas. Cultivar. A palavra cultivar é a palavra hebraica abad. A-B-A-D. Abad. Significa servir, trabalhar. Mas olha o outro significado de abad: servir como sacerdote. Servir como sacerdote, ou seja, Adão e Eva foram colocados no jardim com um propósito: servir, trabalhar, mas como sacerdotes diante de Deus. Eles deveriam ministrar diante de Deus. Qual foi o dia, segundo Gênesis capítulo 1, que o homem foi criado? Qual foi o dia da criação? Qual foi o dia? Sexto dia. Agora, depois do sexto dia, no dia seguinte, o homem começou a trabalhar, imediatamente após ele ser criado. Ele foi criado e começou a trabalhar imediatamente. Foi? Não. Ele foi criado no sexto dia e no sétimo dia o homem descansou junto com Deus. Isso significa que Deus não quer o nosso serviço em primeiro lugar. O Senhor nos quer em primeiro lugar. O Senhor quer a mim e a você, porque nós fomos criados para sermos sacerdotes. Um sacerdote é alguém que se posiciona diante de Deus e ministra a Deus. Por isso que em Apocalipse diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Meus irmãos, nós temos trabalhado para o Senhor. Tem pessoas aqui muito esforçadas, estão dedicadas, trabalhando para o Senhor. Mas eu quero te dizer, Deus primeiro quer você antes do seu trabalho. Nós vamos trabalhar para Deus, sim, mas primeiro nós vamos descansar em Deus. Cristo é o nosso sábado. Nessa entrevista do Douglas Gonçalves, eu não sei qual deles que falou, mas ele disse que Adão era um jardineiro. Adão não era um agricultor. E é verdade. Adão era um jardineiro. Parece porque mexe com terra, mas é diferente, porque um jardineiro, ele faz por prazer. É a beleza das flores, é a beleza do canteiro. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja que ele é jardineiro. Esses dias eu estava passando numa rua e eu vi ele lá, cuidando do jardim, de um dos jardins da nossa cidade. É diferente. O agricultor planta para ter retorno, comida, semente, né? Mas o jardineiro não, é por prazer, é por beleza. Jardineiro é estética. E o homem foi criado como jardineiro. Agora, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu. Vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Tem gente bom de Bíblia aqui, viu? Tem gente que está afiado mesmo. Jesus apareceu primeiro para uma pessoa. Quem foi? Tira a máscara que eu não estou ouvindo. Maria Madalena. Primeira pessoa que Jesus apareceu foi para uma mulher, Maria Madalena.
E quando Maria Madalena vê Jesus, a Bíblia diz o quê? Sem olhar na Bíblia, ela diz que Jesus era quem? Um jardineiro. Você é o jardineiro? E ele é o jardineiro, porque ele é o segundo Adão. Nós somos o jardim de Deus. E Deus quer ter o seu prazer em nós. Eu estou em falta com o meu jardim, lá de casa, viu? Porque um jardim, se não for cuidado, você não precisa fazer nada. As plantas morrem e as ervas daninhas crescem. Você não faz nada. Mas para um jardim ser bonito, você tem que investir tempo. O homem foi colocado, queridos, como jardineiro. Vamos ver aqui Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio 6:13, depois 10:20. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás. É a palavra lá de Gênesis, abade. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Agora veja comigo Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, é bem parecido os dois versículos, e a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, Moisés está pegando a mesma palavra de Gênesis, abade. O homem servirá ao Senhor com serviço sacerdotal, é relacionamento com Deus. Pare de querer fazer coisas para Deus quando você não tem relacionamento com Deus, porque isso é só religiosidade. Fazer coisas para Deus sem ter relacionamento com Deus é religiosidade. Deus não quer. Deus não quer. Deus quer você primeiro. Agora, quando Jesus foi tentado, abre lá em Mateus 4:10, ou segue comigo. Quando Jesus foi tentado, Satanás disse: se você se prostrar e me adorar, eu darei todos os reinos. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. E Jesus, é como se Jesus pegasse a Bíblia, e Jesus tinha uma Bíblia, viu? Jesus lia a Bíblia, que era o Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Jesus, no caminho de Emaús, fala para os dois discípulos lá, Clopas e o outro: a lei, os salmos e os profetas falam de mim. Era a Bíblia de Jesus, a Bíblia hebraica, a Torá, os escritos e os profetas. Então Jesus, é como se Jesus abrisse Deuteronômio, capítulo 6:13, Deuteronômio 10:20, e Jesus fala para Satanás, Deuteronômio. É isso que Jesus está aqui falando. Ele está citando o texto de Moisés: ao Senhor teu Deus. E Jesus muda, propositalmente. Não é que ele estava alterando a Bíblia, que Jesus, ele não ia alterar a Torá. Mas Jesus estava dizendo: o que Moisés disse, servirás, significa ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Gente, isso é uma mudança do Antigo para o Novo Testamento. Jesus diz: no Antigo Testamento era a palavra abade, servir como sacerdote, e essa palavra significa adorar, proskinel. Proskinel é prostrar com a boca no pó e beijar o chão em reverência. É a primeira palavra que Jesus usa, adorarás, proskinel. E a segunda palavra que ele usa é darás culto, latreia. De onde vem idolatria. Idolatria significa adoração de ídolos. Alcoólatra é a mesma raiz. Alcoólatra é o quê? Alguém que adora o álcool. Jesus está dizendo: adorarás. O que é isso? Prestarás completa devoção, culto. Então Jesus, queridos, está falando aqui que o servir não é trabalhar para Deus.
E às vezes quando a gente para de trabalhar, parece que a gente se perde, parece que a gente perde o sentido. Não é o trabalhar, é o adorar, prestar culto, e então o serviço será consequência da nossa adoração, porque tudo que a gente faz é adoração. Olha o outro versículo aqui, Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A palavra servindo aqui ao Senhor é a palavra liturgia. Existe uma palavra chamada diaconia. Diaconia seria o serviço. Então, por exemplo, quando você serve um ministério, atmosfera, mídia, CCA Kids, agora, eu estou servindo no ministério da palavra, isso é diaconia. Quando a gente serve numa célula, todo serviço é diaconia. Mas a palavra aqui não é diaconia. A palavra é liturgia. Por quê? Porque a palavra liturgia significa prestar serviço sacerdotal. Sacerdotal. Eu volto a repetir, Deus está querendo a nós em primeiro lugar, antes do nosso serviço. Sabe por que a gente se desgasta? Porque a gente serve ao Senhor sem ter relacionamento com Ele. Aí isso nos desgasta, isso nos consome. As pessoas muitas vezes nos consomem. Quando elas são ingratas, quando elas são isso, quando elas são aquilo. Aí você fica, não suporto servir. Por quê? Porque você está servindo por servir. Você não está gastando tempo com o Senhor, adorando o Senhor. Um homem missionário na Índia, William Carey, ele era um sapateiro. E ele recebeu um chamado de Deus e foi morar na Índia. E ele levou a esposa dele. E a esposa dele não era muito boa do juízo. E ele não se divorciou dela. Ela dizia coisas, ela reclamava, ela murmurava. Aquela mulher foi uma pedra mesmo no sapato do William Carey, no sentido do chamado missionário. Ela reclamou, ela murmurou. Depois assista o filme Uma Chama na Escuridão, tem no YouTube. É um filme antigo, né? E você tem que ter paciência porque não é aquela superprodução, mas é a vida de William Carey, Uma Chama na Escuridão. Aquela mulher, gente, consumiu a paciência de William Carey, mas ele não se divorciou dela. Um dia, chegaram para William Carey e disse: William, um incêndio destruiu toda a biblioteca. Sabe o que isso significava? 31 anos de trabalho de William Carey na Índia, traduzindo a Bíblia do inglês para o hindi. 31 anos que ele trabalhou e o incêndio destruiu tudo. Se fossem os crentes de hoje, sabe o que fariam? Deus, onde tu estavas? Eu obedeci teu chamado, eu fiz um grande favor ao Senhor de deixar a Inglaterra, vim para esse fim de mundo chamado Índia. Eu estou aqui fazendo um favor para o Senhor, e o Senhor permite um incêndio que destrói todo o meu trabalho de 3 décadas. Não vou mais servir o Senhor. Tchau, volto para a Inglaterra. Gente, sabe o que foi que o William Carey fez? No dia seguinte, ele pegou a Bíblia dele em inglês, abriu e começou a traduzir tudo de novo. E morreu na Índia. O pai das missões modernas, um sapateiro, com uma esposa que não era muito legal, mas ele deixou uma marca na nação da Índia. Por quê? Porque ele não servia apenas, ele tinha compromisso com Deus. Ele poderia desistir,
Ele poderia chutar o pau da barraca e dizer: não quero mais servir a Deus. Por que Deus não me deu uma esposa melhor? Por que Deus não me deu um povo melhor? Por que Deus permitiu tudo isso acontecer? Ele não questionou, irmãos. E eu quero encerrar com vocês lendo 2 textos. Um é Êxodo 19, que vai falar do chamado de Israel. E o outro é 1 Pedro 2,9, que vai falar do chamado da igreja. E a gente vai encerrar. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, Deus está falando a Israel, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha. Preste atenção agora nessa expressão: vós, Israel, vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. Até aqui. Vamos para 1 Pedro 2,9 agora. Vamos comparar o que Moisés registra em Êxodo com o que Pedro escreve tantos anos depois. Vós, porém, agora Pedro está escrevendo à igreja: vós, porém, sois raça eleita. Tem uma versão que diz linhagem escolhida. E Pedro diz as mesmas palavras de Êxodo 19: nação santa, sacerdócio real. Vou ler só até aqui. A igreja não é o plano B de Deus. Alguns estão dizendo aí que, como Israel falhou, a igreja então é o plano B. Olhe para mim, nós temos gambiarras, Deus não. Deus não. Nós temos jeitinho brasileiro, Deus não. Deus não tem plano B. O plano A sempre foi um reino de sacerdotes, uma nação santa. Chamou Israel, chamou a igreja. Chamou Israel, Israel simplesmente falhou. Mas o plano de Deus continua o mesmo. E eu quero encerrar com isso, CCA. Nós fomos chamados para ser nação santa e um reino de sacerdotes. Antes de servir na célula, antes de servir no GE, antes de servir no ministério, antes de você dar aula, antes de você ser do atmosfera, antes de você pregar, antes de você ministrar louvor, antes de fazer qualquer coisa, o Senhor está nos chamando para estar com Ele em comunhão. Adorador é isso. Eu estava observando Cristiane estava numa campanha, porque ela não falou, eu posso falar por ela. Ela estava numa campanha de jejum, 3 dias agora, quinta, sexta e sábado. E eu estava em casa, a irmã dela me ligou, 1:50 da tarde, e disse: Marcos, digo, oi, mãe partiu, viu? Aí eu digo, sim. Eu digo, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu falo? Ela disse, avisa a Cristiane, a irmã mais velha dela. E ela não estava em casa. Ela tinha ido arrumar os cabelos. Estava de jejum, mas arrumando os cabelos. Viu? Aí eu subi a pé, liguei, né? Estás aonde? Estou aqui em Claudiceia. Eu digo, ok. Por quê? Eu digo, não, por nada. Aí subi a pé. Bati, Claudiceia abriu a porta. Eu sabia, não é uma notícia que você chega assim e diz, tua mãe morreu. E aí eu entrei, ela, o que foi? Não, Cristiane, é porque tua irmã me ligou. Aí, já sabe, né? Mas ela estava numa campanha de jejum, se dedicando a Deus, se consagrando a Deus. Ela poderia dizer assim, poxa vida, Senhor, você não poderia ter escolhido um outro dia para minha mãe morrer? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes nós não questionamos Deus, da forma como Deus age, como Ele deveria fazer e ser, como se nós fôssemos mais sábios do que Deus, irmãos? E aí eu disse a notícia, né? A gente foi lá em cima e tal. O que é que isso me ensina? Deus me ensinando através de Cristiane,
que nós não servimos a Deus apenas nos momentos bons. Nós oramos pela cura. E a cura não veio na terra. Ela foi curada agora definitivamente, porque ela está no céu. Mas ela não veio na terra, a cura. A minha mãe não foi curada. E esse testemunho não é aqui um testemunho de incredulidade. Certo? Estou dizendo um testemunho de realidade. Minha mãe era uma serva de Deus, foi fiel. Já testemunhei aqui o legado que eu recebi da minha mãe. E minha mãe tinha certeza que ela tinha sido curada. Ela foi nas igrejas em Garanhuns testemunhando que ela tinha sido curada. Ela teve uma grande melhora. E depois apareceu metástase e minha mãe faleceu. E eu poderia questionar Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos querendo ser Deus no lugar de Deus. A criatura querendo ser criador. Mas um adorador é aquele que confia que o seu Deus sabe o que é o melhor. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não estou compreendendo a forma de Deus agir, eu confio que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é soberano, e Ele sabe o que é o melhor para a minha vida. Um adorador adora. Amém? E eu termino te dizendo, quando Jó recebeu a notícia da morte dos seus filhos, de toda a tragédia que aconteceu, e a mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus, e morre, a Bíblia diz que Jó se prostrou e adorou. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração, irmãos. Adoração não é um sentimento, não é uma emoção. Adoração é uma postura, é uma vida sacerdotal. E eu quero orar por isso. CCA, nosso primeiro porquê é ser uma igreja adoradora. Nós não vamos abrir mão disso de jeito nenhum. Quer nas lutas, quer nas provas, no deserto, na abundância, no oásis, na escassez, no alto da montanha, no mais profundo do vale, nós queremos adorá-lo em todo o tempo. E eu quero falar aqui para os nossos líderes, discipuladores, supervisores, quem serve no ministério, você que é voluntário, eu quero te dizer, não sirva por servir. Seja um adorador, dedique-se ao Senhor. Tire tempo com o Senhor, comunhão com o Senhor, e o teu serviço vai fluir de forma leve. Jesus disse: o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque é um prazer servir ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos agora. E aquilo que Cristiane falou também, eu quero agradecer a Deus por essa igreja, por todo o apoio, todas as orações dessa igreja em favor da minha sogra. Eu estava agradecendo a Deus pela vida da minha sogra, porque se eu tenho Cristiane hoje, alguém teve que gerá-la, né? Muitas vezes a gente fala mal da nossa sogra. A gente está batendo no útero que gerou a nossa esposa. Ame a sua sogra. Essas piadas de sogra é porque existe algo a ser consertado entre noras e sogras, entre genros e sogras e sogros. Minha sogra, ela foi uma bênção, minha ovelha aqui há alguns anos, dizimista fiel, tinha prazer de vir ao culto, prazer de ir na célula, mas eu estava agradecendo a Deus pela igreja, pelos irmãos que nos apoiaram, oraram, mandaram mensagens, estiveram ontem, hoje. Quero agradecer a Deus. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor, servindo uns aos outros. Quando você nos ama, você está adorando o Senhor.
Quando você nos serve, você está adorando ao Senhor. Mas em primeiro lugar, feche seus olhos e nós vamos pedir isso. Queremos a essência. Queremos a essência. Peça ao Senhor, antes de nós sairmos desse culto, irmãos, para as nossas casas, antes de você voltar para a sua casa, começar essa nova semana. Alguns amanhã estarão de feriado. Aproveite o feriado para você gastar tempo com Deus, tempo com a sua família. Mas agradeça ao Senhor agora por Ele te chamar para ser nação santa e um reino sacerdotal. Diga a Ele: Senhor, eu não quero viver no piloto automático. Eu não quero ser um religioso. Porque todos nós temos uma pitadinha de religiosidade. Todos nós, até aqueles que se acham super descolados, super crentes, todos nós lutamos contra a religiosidade. Porque a religiosidade é algo entranhado muitas vezes na natureza humana. Queremos fazer por fazer. Queremos ter orgulho daquilo que fazemos, não dependendo de Deus, não tendo comunhão com o Senhor. Fale para o Senhor: eu quero ser um adorador.